Sejam bem-vindos ao nosso 10º episódio da jornada 10 dias no deserto. Aqui você vai entender que cada vale que você passou, que cada deserto que você sobreviveu, fez bem. Fez bem! Não é só privação. A gente olha, deserto é privação, não. Deserto é provação para você ser aprovada. Deserto é lugar de crescer raiz. Deserto é lugar de você criar resiliência, criar antifragilidade. Seja bem-vinda, Miriam, Jamile. Hoje vamos entender nossas raízes profundas. E essas raízes que muitas vezes, que a gente só olha para as raízes de dor, a gente vai aprender a arrancar essas raízes de dor. Essas raízes de amargura, mas criar raízes de fidelidade, de lealdade ao nosso Criador, aos decretos que Ele estabeleceu pra gente criar aqui, ó, musculatura de sucesso, de superação, de abundância. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, Rafa, Mi. Hoje o nosso 10º encontro da jornada 10 dias no deserto. Pega esse aviãozinho, compartilha com as amigas. Nosso tema de hoje, o adulto que eu sou, os pais que eu tive, né? Os pais que eu serei. Nós vamos falar da neurociência do desenvolvimento infantil. Seja você, como você se desenvolveu, você vai aprender a ler as suas reações, você vai aprender a ler as suas experiências somáticas, não do passado, mas de agora. Então, me ajuda aqui agora, me ajuda a trazer mais rainhas pra cá. Esse aviãozinho, compartilha, chama. Sejam bem-vindas, vocês aí que estão chegando. Maria, Maura, sejam bem-vindas. Relembrando, nossa primeira semana do deserto, nós falamos sobre reconhecer o deserto, falamos sobre a bússola, sobre a jornada, sobre a tribo, sobre os desafios do deserto. Na segunda semana, nós falamos da semeadura, como semear as sementes de autoestima, gostar de você, a autoaceitação, né? Entender que você aceita. As raízes, falamos das sementes aqui, da autoconfiança, as competências emocionais que você precisa para vencer o deserto. E agora nós estamos entrando na terceira semana, onde nós estamos trabalhando a autenticidade. A coragem de ser autêntica, a coragem de ser você, a coragem de abrir as suas malas e separar o que você quer, o que você não quer, o que faz bem, o que não faz bem. Então, vamos lá, papel e caneta na mão. Vamos começar essa jornada. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar, você já viu bumerangue? Aquele objeto onde você pega aquele bumerangue e você joga e lança. E ele vai dando voltas e ele vem e bate no seu pé, ele volta por trás de você. Já viu algum desenho de bumerangue? Quando você lança aquele bumerangue, ele roda, roda, roda e volta. Então, hoje você vai entender os seus chamados problemas bumerangues. Às vezes no deserto, na sua mala, você tá cheio de bumerangue. Sabe aquele problema que você lá atrás você superou? Nossa, já superei, já resolvi. Não, esse problema não faz mais parte da minha vida. Quando você vê aquele bumerangue vem, tá no seu calcanhar de novo. De novo. É o que a gente chama de repetições de padrão. Quantas vezes você se vê em situações repetitivas de rejeição, né? Poxa, eu cheguei num lugar, as pessoas não gostaram de mim. Ai, esse lugar, eu achava que eu ia fazer amizades, que ia ser legal, mas olham pra mim de cara feia e tal. Eu não sou muito aceito aqui, me sinto rejeitado. Ou padrões de escassez. Às vezes você achava que o seu problema é que você ganhava pouco. Aí você muda de trabalho, ou você estuda, faz um curso, faz uma faculdade, começa a ganhar às vezes 2, 5, 10 vezes mais.
E quando você vê, aqueles padrões se repetem de novo, o dinheiro escorrendo pelas mãos. Meu Deus! Então não adianta eu ganhar mais, porque eu sempre vou estar nas mesmas situações. Ou você vai arrumar um parceiro, um namorado, e ele é grosso demais. Ele é grosso, ele é briguento. E aí você fala assim, ai, é muita briga, não quero. Aí você termina. Aí você vai e começa a namorar com um bonzinho. Aí o cara é bonzinho, calmo e tal, mas é como se dentro de você, quando você menos percebe, você tá criando situações que as brigas ficam assim, meu Deus. Eu era o cara briguento, antes era o outro que brigava. E eu ficava, meu coração acelerava, me dava calor, aquele frio, uma angústia, uma vontade de chorar, porque ele brigava comigo. Agora é um outro totalmente oposto, bonzinho e tal, mas eu sinto a mesma coisa. Interessante. Aí outras situações são problemas bumerangues. Outra situação, você tá segura, confiante, sabe tudo que você tem que falar, seja numa apresentação de negócio, seja numa palestra, seja numa conversa com um cliente, não sei, na escola, uma apresentação de trabalho. E você estudou, você sabe tudo. Mas na hora H dá um branco. Fala aí pra mim. Quais são os bumerangues que você vivencia, que se repetem na sua vida? Quais são os bumerangues que se repetem na sua história, na sua família? Quando você olha para os seus pais, situações que você fala assim, não, eu nunca quero, não vou ser igual a minha mãe, nunca! Nunca vou fazer o que a minha mãe fez. Aí quando eu ver, meu Deus. Quando eu tiver filhos eu não vou bater, eu não vou brigar, eu vou ser super calma. Aí quando os meninos... Meu Deus, eu tô repetindo, eu tô igualzinho a ela. Né? Quando eu falo assim, não, eu nunca vou querer um homem como meu pai, de forma nenhuma. Aí eu vou, escolho a dedo, quando eu vejo, tô repetindo as mesmas coisas. Por que que isso acontece? De onde vêm essas raízes? Então, fica comigo até o final, é disso que nós vamos falar. E aproveita esse aviãozinho e compartilha, porque muitas rainhas vão ser impactadas com esse conteúdo de hoje. Você vai entender muitas coisas. Por que que as histórias se repetem? Né? Como o seu sistema nervoso funciona? O que a neurociência diz sobre os traumas de desenvolvimento, tá? E quando eu falo trauma de desenvolvimento, eu não tô falando só de trauma em relação a uma experiência adversa, uma experiência ruim. Não tô falando em relação a um evento de fora. Quando a gente traz, né, os princípios mais atuais de neurociência, os estudiosos de psicobiologia do trauma, neurofisiologia do trauma, eles trazem trauma como uma experiência interna, como o seu sistema nervoso interpretou uma experiência adversa, né? E a experiência adversa, o problema não é o que aconteceu no passado, o problema é o que está acontecendo dentro de você hoje, porque aquelas percepções, aquela introjeção daquela experiência, a sua senso-percepção, ou seja, todos os seus sentidos, visão, audição, tato, paladar, né, aquela experiência gerou a ativação de vários sentidos no seu corpo, do que você viu, ouviu, sentiu, seja de forma repetitiva ou de forte impacto, aquilo entrou no seu sistema, foi introjetado no seu corpo, no seu sistema e gerou memórias implícitas. Memórias implícitas são memórias que você não estão aqui no consciente, mas estão somatizadas, ou seja, são memórias do seu corpo. Você não sabe o que é, mas imagina que você chega num lugar, num shopping, tá tudo bem, mas de repente você não sabe o que aconteceu e começa uma angústia, alguma coisa, um cheiro que você sentiu, ou alguma coisa que você não sabe o que é, de alguma forma te ativou, te estimulou e agora você tá tendo uma reação, né? Quantas pessoas do nada têm síndrome do pânico e vem aquele estímulo e elas não sabem de onde vem aquilo, mas de forma implícita as memórias ali do corpo somatizadas que estão
ali de forma dissociada, espalhadas pelo corpo, elas estão ali, ó, ativadas. Então é disso que nós vamos falar. Então você vai entender sobre neurobiologia, neurofisiologia, das experiências vivenciadas e como isso afeta você até hoje, certo? E aí quando a gente pensa em bumerangues, né, que são esses problemas bumerangues que eu jogo quando eu vejo dar uma rasteira, eu sempre falo uma coisa. Eu já falava lives que eu já fazia 3 anos atrás aqui. Problema bumerangue, ele vai se repetir até que você aprenda. Enquanto você não aprender com ele, enquanto você não olhar para ele, entendê-lo, processá-lo, ele vai voltar. Ele vai repetir. Por isso que não adianta se divorciar. Ah, é a primeira coisa, não deu certo, tô infeliz, vou divorciar. Aí você se separa. Você encontra o mesmo marido na esquina, só que com um rosto diferente. Por quê? As mesmas brigas, os mesmos motivos, as mesmas... Ah, Wendy, mas é totalmente diferente. Um era totalmente banana, né? Um era totalmente banana e eu tinha que fazer tudo. Agora eu sou a mocinha e ele faz... Mas quando a gente vai no cerne da questão, a insatisfação, aquela dor aqui dentro é a mesma. A sensação é a mesma. A sensação de insegurança, de medo, de impotência, de incapacidade, de frustração é a mesma. E de onde vem isso? Então a gente conhece a árvore pelos frutos. Pelos frutos a gente sabe qual é a raiz disso. Então é disso que nós vamos falar isso. A raiz dos primórdios do seu desenvolvimento. Tá? Então nós vamos entrar aqui. Então eu volto a te perguntar. Quais os problemas que se repetem na sua vida? Quais os problemas que se repetem na sua história, na sua família? Quais são os problemas que, quando você acha que eles já foram embora, eles voltam e te dão uma rasteira? É sobre isso que nós vamos falar hoje, certo? E quer ver uma coisa? Quem aqui conhece, tenho certeza que você já ouviu falar sobre Salomão? Salomão foi o homem mais rico do mundo que já existiu. Nunca existiu um homem, ele era com mais que trilionário. Não existe alguém trilionário, tem os bilionários, mas não tem trilionários ainda. Salomão foi o mais rico que já existiu na face da terra. Foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra. E Salomão, todo o dinheiro dele, todos os bens dele, de onde vieram? Vieram frutos da sabedoria dele. Ele era filho de Davi. Então Deus falou para Salomão, Salomão, o que você quer que eu te faça? Que pode pedir qualquer coisa. Eu prometi para o seu pai que não faltaria herdeiro, não faltaria alguém, segundo o meu coração, para dar continuidade ao seu reinado. E você foi o escolhido, né? Davi teve vários filhos e Salomão foi escolhido por Deus, foi o filho escolhido por Deus para que assumisse o trono no lugar do pai dele. Davi, por exemplo, era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o guerreiro lá que venceu Golias, o menininho, pequenininho que venceu Golias. Ele era um homem, né, que ganhou várias guerras, acumulou muita riqueza. Ele queria construir um templo de adoração a Deus porque o templo estava totalmente destruído. Só que Deus falou assim, não, você não vai construir o templo porque suas mãos estão cheias de sangue. Você foi muito guerreiro, mas você matou muita gente, sua mão está contaminada de sangue. Não, não, não. Quem vem depois de você vai construir, vai ser seu filho. E Deus perguntou para Salomão, Salomão, o que você quer? Salomão falou assim, Deus, eu não pediu dinheiro, não pediu poder, ele pediu sabedoria. Eu quero sabedoria, mas ele não quis sabedoria para ser aplaudido, reconhecido. Ele pediu, eu quero sabedoria para julgar o seu povo, para guiar o seu povo. E Deus deu. E ele foi o homem mais sábio que já existiu. Né? Ele foi o homem que construiu o templo, que acumulou riquezas. E quando as pessoas, as mulheres, as rainhas, os povos, ficavam sabendo dessa sabedoria dele, falavam assim, não, mas eu preciso estar com ele. Eu tenho um problema assim, Salomão, como que resolve? Quem aqui não lembra da história de duas mulheres? Duas tinham tido filhos juntas.
cada um com seu filho. E elas moravam praticamente juntas. Só que uma de noite dormiu em cima do filho e o filho morreu. Aí o que ela fez? Meu filho morreu, deixa eu trocar as crianças aqui. Pegou a criança morta, entregou para outra e pegou a criança viva como dela. Quando a mãe acordou e olhou assim, viu o filho morto, falou assim, mas eu não sou, esse não é o meu filho? Ela disse, é o seu filho, assim? E começou aquela guerra entre elas. E aí levaram, assim, não, Salomão vai resolver isso. Na época não tinha teste de DNA, né? Não tinha isso, e as crianças praticamente iguais. E aí Deus deu para Salomão uma estratégia. Deus falou assim, simples, me dá uma espada aí. Me dá uma espada que eu vou cortar essa criança no meio. E aí a mãe verdadeira falou assim, para, não mata meu filho. Eu prefiro ver meu filho crescendo no colo de outra mulher do que ver ele morto. E aí Salomão pôde saber, então... E a outra não, assim, não, então se eu não posso ter filho, ninguém pode ter, pode matar. E aí Salomão, agora eu entendi quem é a verdadeira mãe. Então, ele era conhecido por essa sabedoria. Então a rainha de Sabá, por exemplo, que era uma rainha, ela pegou os camelos, pegou o dinheiro, pegou toda sorte de riquezas e foi procurar Salomão. Quando chegou lá, ele era muito mais inteligente, muito mais sábio do que ela imaginava e toda aquela riqueza ela dava. Então, imagina, todo mundo pedindo conselho para Salomão e todo mundo trazendo dinheiro, riquezas e bens. Então ele ficou multimilionário. Ele tinha conexão com Deus, relacionamento com Deus. Ele tinha dinheiro, ele tinha beleza, ele tinha tudo. Eu te pergunto, onde que ele caiu? Qual foi o deserto dele? Você sabe? Sabe onde que ele se perdeu? Ele tinha 300 concubinas, ou seja, ele caiu na promiscuidade. Ele se envolveu com tanto tipo de mulher, com tanto tipo de povos diferentes, que ele foi corrompido o seu discernimento. Ele perdeu o discernimento. Ele dissociou o mundo físico, o mundo emocional e o mundo espiritual. Corpo, alma e espírito dele foi fragmentado. E aí você fala, moça, mas um homem inteligente, sábio, que tinha conexão com Deus, o pai dele também era um homem segundo o coração de Deus, era um homem bom, valente. Aí eu te pergunto, e o pai dele? Onde foi que o pai dele caiu? Onde que Davi errou? Se você vai para a história, Davi, um rei, que deveria estar na frente do seu povo lá na guerra, resolveu ficar em casa. Ficou em casa lá, aí olhando lá, viu a mulher do vizinho. Nossa, a mulher tá bonita, essa mulher. Quero essa mulher pra mim. O que eu vou fazer? Já sei. Dei uma ordem. Pega o marido dela, põe na frente da batalha e deixa ele morrer porque eu quero a mulher dele. Matou, assassinato, e pegou a mulher pra ele. Promiscuidade também. Tinha todas as mulheres que ele podia ter. Não, mas quis a do outro. Caiu no mesmo errinho ali, ó. O bumerangue. O bumerangue do filho, o bumerangue do pai. E aí chegou o profeta e falou assim, Davi, imagina que tem aqui, ó, um pastorzinho que só tem uma ovelhinha. E tem um outro que tem um monte de ovelhas. Esse que tem um monte de ovelhas, vem e pega a ovelhinha daquele que só tem uma. O que a gente faz com ele? Ele tem que morrer. Esse é um absurdo, ele tem que morrer, ele tem que fazer isso. Pois é, Davi, esse aí foi você. E na mesma hora, ele rasgou seu coração e se... errei, falhei, reconheceu o erro dele e falou assim, caia eu na mão de Deus, não na mão dos homens, porque os homens são impiedosos. O julgamento do homem, o dedo na cara dos homens, são impiedosos. É melhor eu cair na mão de Deus, que Deus é misericordioso, do que na mão de homens. Então ele já tinha aprendido isso, mas ele caiu, e o filho dele caiu. E a história de como, e os pais de Davi? Cara, e aí você para e pensa, mas e os pais de Davi?
De onde veio esse bumerangue de Davi? Em Salmos, Davi fala o seguinte: em leito de iniquidade eu fui concebido. Ou seja, olha o bumerangue. Davi foi concebido de adultério, de promiscuidade. Ele tinha um coração que temia a Deus. Ele tinha força, valentia, autoconfiança, segurança, mas tropeçou. O filho dele, conexão, o homem mais sábio do mundo, mais rico do mundo, tropeçou. Ou seja, do que a gente está falando? Recursos faltantes. Eu estou falando de experiências adversas, vivenciadas, que são tão comuns, repetitivas ou com forte impacto que a gente acha que é normal. Aí a gente vai para nosso dia a dia hoje, os dilemas da vida moderna. Hoje, no dia a dia da vida moderna, é normal. É normal a gente sair cedo para trabalhar, voltar à noite. É normal a gente vivenciar situações onde quem cria os nossos filhos, muitas vezes eles passam mais tempo em escola com professoras, com babás, do que com os pais. Isso é um dilema da vida normal. É normal pra gente hoje, por exemplo, ver crianças dentro de casa, mas que quem educa elas são as telas, né? As redes sociais, que aprendem sobre sexo, sexualidade, muitas vezes na internet, não com os pais. E eu não tô aqui pra julgar, eu sou uma também, isso é pra me confrontar também, porque eu também sou mãe. Então eu tô falando, não é sobre você, é sobre mim. Eu tô falando pra gente colocar luz sobre alguns efeitos que são disfuncionais na vida dos nossos filhos e olhar, tipo assim, mas e como que foi a minha vida? Porque na nossa geração, década de 80, 90, não tinha rede social, não tinha internet, né? Eu, pelo menos, fui aquela criança que corria, brincava na rua, jogava bola, jogava queimada. Cresci no interior, né, do Rio de Janeiro, onde a gente ainda podia brincar na rua, mas hoje não pode mais. Então são situações diferentes. Mas quando a gente olha, independente do tempo, da modernidade, quando a gente olha para aqui dentro, aquela dorzinha aqui dentro, ela se repete. Aquela sensação de solidão, de estar sozinho, mesmo acompanhado. Aquela sensação de que existe uma barreira, que tem alguém olhando pra mim de cara feia, que eu não agradei. Daquele meu coração que acelera quando um chefe algum fala assim, eu quero conversar com você. Aquela sensação de não ser aceita, aquela sensação de que eu tô sendo encolhendo, que tem sempre alguém grande que precisa me dar alguma autorização, que precisa, que eu tô sendo controlada, ou aquela sensação, né, que eu tô sendo invadida, então eu tenho que me encolher e entro assim dentro de um casulo, ou aquela sensação de que se eu não for na frente, se eu não resolver, se eu não mandar, se eu não falar, ninguém faz. Vocês conseguem perceber que independente dos tempos, independente dos recursos, mesmo às vezes você veio de uma família muito pobre, com poucos recursos, e hoje você tem tudo que você poderia ter, tudo que o dinheiro poderia comprar. E aí quando você olha para o seu filho, a queixa dele é a mesma que era a sua quando você era criança. Mas como assim? Você tem tudo, filho. Você tem tudo. O que te falta? E a gente vê isso. Eu vejo isso todos os dias nos meus atendimentos. E eu vejo muitos pais reclamando dos filhos. Reclamando que os filhos não têm limites. Ou que os filhos são muito parados. Ou que os filhos, né, são impacientes. Outros que os filhos são pacientes demais, que não abrem a boca. Né? Uns que os filhos estão extremamente parecendo fios desencapados, dopaminérgico, aqueles hiperexcitados o tempo todo, outros encolhidos, que não saem de casa, que não conseguem
ganhar o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, não consegue ter um relacionamento. E aí eu vejo muitos pais reclamando dos filhos, e eu falo, para, calma. O filho que você tem está muito relacionado ao pai que você foi, ao pai que você tem sido, mas não é sobre culpa. Vamos esquecer o seu filho aqui de ladinho, esquece um pouquinho o seu filho. Vamos olhar pra você. Vamos entender como o seu cérebro funciona. Vamos entender quais os recursos que você tem e quais os recursos que a gente precisa trabalhar num processo terapêutico de desenvolvimento para que você tenha condição de perceber as necessidades do seu filho. Mas eu só posso perceber as necessidades do meu filho quando eu percebo as minhas. E eu só posso perceber as minhas necessidades quando eu olho para cima e olho assim, quem foi a criança que eu fui? Então a gente hoje vê muito, é muito comum a gente ouvir falar sobre a criança interior, os dilemas da criança interior. E esse dilema da criança interior, não é que existe uma criança, mas é uma representação dos seus aprendizados, das suas vivências, das suas experiências nos seus primeiros anos de vida. Então é disso que a gente vai falar. E esses bumerangues, esses problemas repetitivos, que às vezes aquela sensação ruim de ter alguém te controlando, que você não tem voz e que você não consegue se posicionar, aí você termina o seu relacionamento, né? Termina aqui com o cara e aquela mesma sensação, quando a gente investiga, dentro do meu processo terapêutico tem uma das sessões onde a gente faz uma volta ao passado. A gente, não em relação aos eventos, mas às sensações que se repetem. E às vezes a pessoa chega pra mim com um problema, eu quero me divorciar. Ok, vamos olhar pra vocês. Põe seu marido de ladinho agora, vamos olhar pra você. O que tá acontecendo dentro de você? Wendy, eu me sinto insegura, sinto raiva, sinto tristeza, sinto isso. Quando antes você se sentiu assim? Quando a gente vai investigando a história, nossa, essa mesma sensação tá lá no meu trabalho, Wendy. Wendy, essa mesma sensação tá dentro da igreja. Porque quando fulano e tal agiu comigo, eu me senti do mesmo jeito. Essa mesma sensação, Wendy, nossa, agora que eu lembrei, lá na minha escola. E a gente começa a fazer essas conexões, porque eu não tô preocupada com o que você tá falando. Eu tô preocupada com o que você tá sentindo. E na hora que a gente tá aqui no 1 a 1 conversando, não é só o que você fala que sente. Eu tô olhando para como o seu sistema responde. Se você tá num estado de hiperexcitação, seu sistema nervoso simpático, ele está predominando, ou seja, sua pupila dilata, sua respiração fica ofegante, seu pulmão expande, ó, isso que eu tô vendo, o tônus muscular mais contraído, aquela saliva que eu faço uma pergunta e você, entendi, tô observando, tô olhando, porque eu trabalho a experiência somática, a experiência corporificada. O seu corpo diz, o que você não é o que você fala. Porque se eu for olhar o que você fala, a gente vai ficar em processos longos de papo terapia, de toda semana, meses e anos, e fala e não resolve. Falar do problema não resolve o problema. A gente precisa entender como o seu cérebro percebe aquele problema, com o que está por baixo. O que você fala é o topo do iceberg. A gente tem que olhar o que está aqui embaixo. É o que o seu corpo está dizendo. O que as sensações estão dizendo. O que é... Quando eu toco no ponto-chave, fica ruborizado, vermelho, ativa. Ou situações que é o contrário, que você hipoexcita. Vai encolhendo, começa a falar, a voz some... E você vai entrando pra dentro. Volta aqui, não vai colapsar na minha frente, não. Não é pra isso. Então, ontem nós falamos sobre você encontrar o seu lugar. Aqui, ó. Aqui é o meu lugar de força. Nosso sistema nervoso é um sistema de conexão. É um sistema de relacionamento. No meu lugar, eu tenho um sistema de segurança.
Quando eu estou no meu lugar, eu estou me sentindo segura. No meu lugar eu me sinto acolhida. No meu lugar eu me sinto pertencente. No meu lugar eu me sinto capaz. No meu lugar eu me sinto merecedora. Esse é o meu lugar. Eu sei quem eu sou, o que eu mereço, o que eu posso. Meu sistema nervoso ele vai estar em estado de homeostase, homeostasia, equilíbrio. Ou seja, diante das adversidades, diante do estresse da vida, diante dos desafios da vida, eu preciso de capacidade, alguns momentos, né, sair desse meu lugar, hiperexcitar, resolver um problema que eu não esperava. Eu preciso ter esse tônus, essa musculatura. Eu preciso que o meu sistema nervoso simpático dispare adrenalina, cortisol, para eu me desafiar e resolver. Só que depois eu volto e relaxo. Não é assim? Nosso coração, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Nosso pulmão contrai e relaxa. A vida é um ciclo. O coração, ele vai, ó, as ondas ali, ó, o complexo QRS, ó, das ondas cardíacas ali, ó, de elétricas do coração, do eletrocardiograma, sobe e desce. Se é uma linha reta, você tá morto. Então, a vida é feita de altos e baixos. Só que eu tô aqui no meu lugar, eu preciso enfrentar um desafio no trabalho, superar, preciso aprender algo novo, eu preciso agora, né, como mãe, ficar alguns dias sem dormir, né, quando meu filho tá pequeno, esses primeiros anos de vida, ter que lidar com déficit de sono, ter que lidar, né, com às vezes o orçamento aperta e eu preciso criar novas estratégias. Eu sei, é um momento de hiperexcitação, mas depois eu volto ao relaxamento. Existem momentos, por exemplo, de lutos, de perdas, de dores, em que minha energia vai cair, né, que eu me esgotei, mas eu volto para cá de novo. Então, isso é um processo fisiológico natural. Qual é o problema, Wendy? Então, imagina que você tem uma lâmpada, né? Aqui a lâmpada está acesa. Então, tem um momento que eu acendo a luz, tem um momento que eu desligo a luz. Nosso sistema nervoso é assim. Tem momentos de ligar a luz, tem momento de desligar a luz. O problema é quando ele trava. Ou seja, quando eu só funciono na hiperexcitação. Vai, força, salta. Ou quando eu entro num colapso que eu tô down. Qual é o risco? O risco é, diante de uma presa, né, diante de um leão que eu preciso correr, eu paro e vou ser comido. Se eu só bato, luto, eu não consigo perceber que muitas vezes eu preciso soltar. Deixa, para de bater, relaxa, não precisa, essa guerra não é minha. Então a gente começa a entrar em lugares que não são nossos, como eu falei, aqui é o meu lugar. E aí naquela relação onde eu deveria, por exemplo, ser a esposa do meu marido, eu viro a mãe dele e vivo um relacionamento que eu sou a mãe o tempo todo. Não funciona. Funciona talvez nos primeiros anos, depois fica pesado. Num lugar onde eu aprendi, eu sou a criança que precisava receber colo, carinho, cuidado. Não, eu aprendi que eu tenho que andar sozinha, que eu não posso confiar em ninguém, fica pesado. Eu aprendi que eu sou pequena, fraca, me encolhida e agora que eu preciso expandir, conquistar, que eu preciso ganhar meu dinheiro, que eu preciso, né, desenvolver meus talentos, eu tô encolhida, cheia de medo, que eu posso dirigir. Quantas mulheres chegam pra mim, né, Wendy, eu não consigo dirigir, eu tô sempre encolhida, com medo? Ou seja, não. O que acontece, Wendy? Me explica o que aconteceu comigo. Então vamos lá, pra gente entender o que tá acontecendo aí na sua vida, na sua história. Tem muita relação com os pais que você teve. O adulto que você é está relacionado aos pais que você teve. Por que você está falando dos pais? Eu estou falando agora, é só pais? Não. As pessoas que têm importância na sua vida, as pessoas que têm uma representação de segurança, de colo, de acolhimento, de valor na sua vida. Todas as nossas experiências são experiências sociais.
O nosso cérebro é um sistema de relacionamento, é um cérebro de socialização. Todas as nossas experiências sociais também são experiências emocionais. O tempo todo o nosso sistema nervoso ele está em alerta, ele está sempre em estado de autoobservação sobre se aquela relação, aquela conexão, ele vai fazer duas associações, é segura ou insegura. E aí quando a gente pensa nisso, o problema não é o que está acontecendo fora, o problema é o que acontece dentro. Quantas pessoas estão sempre em estado de alerta, esperando o pior, esperando algo acontecer, que uma bomba vai cair, ou sempre esperando um problema para resolver, e elas ficam taquicárdicas, com insônia, como se sempre estivesse esperando algo ruim. Ó, a luz sempre é ligada, é de noite, ela não consegue desligar a luz. Hiperexcitação, isso gera adoecimento. Isso coloca o seu corpo em estado de vulnerabilidade. Seja na hiperexcitação ou na hipoexcitação, você não usar os recursos que você tem, não se levantar e não buscar e não ter sonhos novos. Às vezes você está no estado de inércia e não sonha mais nada, não deseja mais nada, não quer mais nada, ou seja, está se entregando, está se entregando, está se entregando, está encolhendo. Processos de vulnerabilidade, processos e o seu corpo ele precisa de algo novo. Eu atendo muitas pessoas, por exemplo, com câncer. O que é o câncer? O câncer está sempre relacionado a fazer algo novo. Se você não faz algo novo dentro, algo novo para você, né, de dentro para fora, você vai começar a fazer algo novo dentro. Seu corpo vai ter que, se não for você por uma decisão consciente, desejo, sonhos, se você não está fazendo algo novo do lado de fora, sonhando, realizando, criando, né, uma nova perspectiva de futuro, o seu corpo vai ser muito bom para criar algo novo aqui dentro. Neoplasia, novo, plasia, fazer algo novo. Você tem uma escolha. Você quer fazer algo novo fora, sonhar, realizar, sair desse deserto, atravessar esse deserto, ser uma estrangeira, ou você quer fazer algo novo dentro? Morando no deserto, precisando de uma doença para descansar, precisando de uma doença para receber carinho, precisando de uma doença para justificar a sua inércia. O que você quer fazer? Quem você quer ser? E entenda que tudo comunica. Nosso sistema nervoso ele está percebendo, a nossa senso-percepção, todos os nossos sentidos, aquilo que a gente observa, aquilo que a gente coloca foco, a gente está introjetando como uma experiência corporificada de sensações, de emoções, de representações semióticas. O cérebro ele vê imagens. E aí toda a nossa memória, nosso sistema cognitivo, nosso raciocínio vai ser afetado por essas experiências. As decisões que a gente toma são afetadas por essas sensações, por essas experiências. Pessoas em constante estado de inércia, de medo, elas vão pensar sempre em que não, deixa eu me manter segura, deixa eu me esconder. Pessoas sempre em estado de hiperexcitação, né? E eu posso falar que o meu sistema tem essa tendência pelas minhas experiências, depois eu vou compartilhar com você, né? Na minha primeira infância, tem essa experiência de estar sempre fazendo e não consegue parar e desfrutar do que já foi feito. Então são mecanismos que a gente criou de sobrevivência, só que fizeram sentido lá atrás, hoje a gente pode mudar. E aí é importante a gente entender sobre apego. Todo o desenvolvimento da neurobiologia, do relacionamento, da neurofisiologia, do sistema nervoso, das conexões que nós fazemos, sociais, que na verdade são emocionais, elas estão frutos de apego. Apego é conexão, uma pessoa com a outra. Esse apego pode ser um apego seguro, onde eu junto com você, a gente conversa, eu tenho liberdade, eu posso me expressar, eu posso falar, eu sinto que eu sou importante, eu sinto que eu posso falar sem ser julgada, acusada, né? Eu sei que você vai me compreender, que eu vou trazer um dilema, um conflito e você vai me autorregular. O que é autorregular?
o problema não é o que acontece fora, o problema é o que acontece dentro. Então, situações de desregulação emocional. Aqui é meu lugar de homeostase, de tranquilidade, de calma, de segurança. Quando uma criança ela está num apego seguro, onde a relação da criança e do cuidador, daquela pessoa que cuida dela, que está com ela, é uma relação de segurança, como que a gente observa? Essa criança, ela vai conseguir explorar o ambiente. Vai para um parquinho e começa a observar. Tem aquelas crianças que se sentem extremamente tranquilas e felizes e começam, andam para lá e andam para cá e mexem nos brinquedos e brincam com o cachorrinho. E tem aquelas crianças que grudam na babá, que grudam na mãe, que ficam perto do pai, que estão ali, ó, paralisadas. Então, existe toda uma pesquisa de neurobiologia do apego. Os pesquisadores, eles evidenciaram isso. Situações de apego seguro criam um cérebro propício para exploração. Um cérebro que vai criar coisas novas, um cérebro que vai explorar, um cérebro que vai ter tranquilidade para socializar, para fazer amigos, para se conectar, para desfrutar das possibilidades daquele ambiente. Situações de insegurança, de desapego, de falta de apego, de falta de segurança vão fazer com que aquele cérebro ou ele fique hiperexcitado, tenho que lutar, eu tenho que fugir, eu tenho que me defender, ou hipoestimulado. Eu tô paralisado com medo, travadinho aqui, ó, e me encolhendo, me encolhendo, me encolhendo, me encolhendo, me encolhendo. Qual das duas você mais é? Você é a pessoa que se expõe demais ou você é a pessoa que se encolhe mais, né? Então, apego seguro. A segurança do apego não é só uma característica da criança, mas ela é uma natureza de conexão, é o seu padrão de conexão interpessoal. O seu padrão de se conectar com outras pessoas, ele vai ser determinado por como o seu cérebro, ele percebe a sua capacidade de se conectar, tá? E essa conexão começa com a gente. Primeiro eu preciso de conectar comigo para conectar com os outros, isso nos adultos. Ó, me encolho. Muito travada, tá? Então, no dia a dia, a gente tá percebendo isso. O dia a dia é feito de estresse, a gente não tem como. Então, imagina aqui, ó. Imagina que esse copo é a sua capacidade de lidar com o estresse, tá? Imagina que um bebê, ele acabou de vir ao mundo. Ele nunca sentiu fome dentro da barriga, mas agora ele não sabe, aquele negócio ruim, fome, sono, fralda suja, frio, calor, tudo são situações de estresse, tudo são situações que vão gerar ativação do sistema nervoso dessa criança. Então o problema não é o que está acontecendo, o problema não são as circunstâncias, o problema é o que acontece dentro. Então imagina aqui, aqui você é adulta, tá? Você adulta hoje tem uma capacidade aqui de 400 ml. É como se você fosse um copo de 400 ml. E o líquido aqui dentro é como se fossem as cargas de estresse natural da vida. Acorda, trabalha, tem que o transporte que você vai pegar, tem que ir no mercado, comida pra fazer, criança que tá renda, que tem que cuidar. Não importa. As situações do dia a dia vão gerar em nós ativações. Poxa, tem momentos que eu preciso resolver, que eu preciso expandir, mas tem momentos, nossa, é muito difícil, eu me encolho um pouco, não sei como que eu faço. Lembra que eu falei? Quando a gente tá diante de um predador, a primeira coisa que eu faço é eu dou um grito. Eu choro, eu grito. É um pedido de socorro. Então, quando eu percebo que eu não dou conta, eu grito. E aí, qual é a diferença? A diferença é que quando eu não dou conta, ou quando eu não sei resolver, quando eu não tenho capacidade, o meu pedido de socorro, seja quando criança chorando, ou seja como adulto pedindo ajuda, conversando, delegando, essa carga de estresse vai sendo dividida com outros copos.
Então, eu não carrego mais do que eu posso carregar. Então hoje, imagina que você tem capacidade de 400, só que faltam recursos neurológicos, faltam recursos emocionais, faltam recursos cognitivos, falta sabedoria, falta lidar com essas emoções, falta capacidade de habitar seu próprio corpo, e você não sabe pedir ajuda, e você não sabe dividir, delegar, negociar, influenciar. Você não sabe sentir, você foge dos seus próprios sentimentos, você foge dessa... Você criou uma couraça aqui que eu não quero sentir, não quero sentir. E aí, essa carga aqui, ó, essa água, ela extrapola. Então, o que a gente chama de trauma? A gente chama de trauma esse excesso, essa água que transbordou. E essa água que transbordou, aqui, ó, você consegue processar no seu raciocínio, na sua lógica, no seu entendimento, você consegue dar nome, criar legendas para o que está acontecendo. Você consegue perceber, identificar e nomear. Quando eu consigo nomear, entender o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando, eu consigo agir. Então, mas quando eu não sei dar nome, quando eu não consigo entender, não tenho a competência de autopercepção dessas sensações, eu não sei dar nome, eu não sei legenda, coloquei uma legenda errada naquilo, isso aqui vai transbordar. E quando isso aqui transborda, ele transborda para onde? Para áreas específicas do nosso corpo. Ele é uma experiência, por exemplo, uma experiência que você não sabe lidar, você não tem recursos, ela entra de forma fragmentada. É como se fosse um vidro que quebra no chão e espalha caquinhos para tudo quanto é lugar do seu quarto. Então você passou uma semana, você anda, quando você vai, pisa num caquinho, nossa, esse caquinho anda, tem outro caquinho. Assim são essas experiências adversas. Uma criança não tem raciocínio lógico, uma criança não aprende pela razão, uma criança não tem recurso cognitivo, toda criança aprende pela emoção. Por isso que é tão importante a gente entender o desenvolvimento cerebral infantil, dos primeiros anos de vida, né, nos primeiros meses de vida. Eu preciso de um outro ser humano para eu sobreviver. Eu preciso chorar para dizer, eu estou com fome, eu estou com frio, eu estou cansado, eu estou com sono. Eu não sei dar nome ao que eu sinto, eu preciso que alguém dê nome no meu lugar. E se a outra pessoa está em conexão com as minhas necessidades, eu me sinto segura. Mas se as minhas necessidades, de alguma forma, não por julgamento, não culpabilizando ninguém, mas as minhas necessidades não foram atendidas conforme eu esperava, conforme eu precisava, vão faltar recursos. Sinapses cerebrais, conexões, circuitos neurológicos estão sendo criados. E eu estou o tempo todo percebendo, eu sou amado ou não sou amado? Eu sou aceita ou não sou aceita? Né? Eu sou importante ou não sou importante? Lembra que a gente falou ontem dos atributos que a gente perdeu, que a nossa identidade foi manchada? Quando a gente vê, para que nós fomos criados? Para sermos amados por Deus, sermos abundantes, já somos aceitos, muito bom, abençoados, prósperos, multiplicamos, fecundos, férteis, domínio, exercer domínio, explorar o ambiente, criar um mundo novo, exercer domínio e expressarmos o poder, a glória de Deus através de nós. Essa é a nossa real identidade, mas diante de recursos faltantes, diante de cuidadores que também não tinham esses recursos, ou que não puderam dar esses recursos, que não conseguiram dar legenda para o que eles mesmos sentiam e não conseguiram olhar para as nossas necessidades, é como se o nosso cérebro faltasse aquela parte. E aí eu não consigo enxergar, se torna o óculos que eu enxergo a vida. As experiências que eu vivencio, a forma que eu percebo aquilo se torna um óculos. Como eu lido com o estresse, como eu lido com os desafios, de forma segura ou de forma insegura. Tá? Então eu falei pra vocês que quando essa carga ela é maior do que a minha capacidade, então pensa numa criança. Uma criança chorou, chorou, chorou. O que ela esperava? O que era esperado? Que alguém viesse,
numa janela de tempo e suprisse a necessidade dela. Mas se ela chora, e ela entende com toda a capacidade de processar emoções, ela não tem capacidade de entender, aqui ó, raciocínio lógico, mas ela processa emoções, ela processa microexpressões. A criança já sai do útero com essa conexão emocional, ela olha para observar se o olhar é de aceitação ou de rejeição, se aquele tom de voz é um tom doce, amoroso, ou se é um tom ríspido, em que o sistema dela cria aquela sensação de ameaça. E isso não é só depois que ela nasce, isso é desde o útero. Desde o útero ela está sendo nutrida no corpo, né? Tem um cordão umbilical ali com oxigênio, com nutrientes, mas ela também sendo nutrida na alma. As sensações, as emoções daquela mãe. E a voz daquele pai, a voz do ambiente, os sons do ambiente, ela está ouvindo tudo. E o sistema nervoso dela já está criando circuitos cerebrais de percepção da realidade na limitação daquele cérebrozinho. A maturidade cerebral, ela só acontece depois de 24, 25 anos de idade. 25 anos de idade. E a fase mais sagrada, a fase mais importante, nossos primeiros 5, 6 anos de vida. Eu não vou entrar aqui em traço de caráter, eu já falei isso na semana passada. Volta lá na live anterior. Mas hoje eu quero você entender que o problema não está no passado, está hoje. Hoje. Os impactos no seu relacionamento. Conexões, as suas conexões, a capacidade de se conectar de forma segura, vai fazer com que você crie vínculos seguros. Vai fazer com que o seu cérebro, ele perceba no ambiente situações de segurança. E quando ele perceber que algo é inseguro, ele na mesma hora percebe, não, isso não é pra mim. Então imagina uma menina que cresceu num ambiente onde o pai era presente, onde o pai era provedor, onde o pai tratava ela, né, de forma respeitosa, onde o pai, né, mostrava que ela tinha valor, que ela era importante. Ela cresce vendo a mãe sendo valorizada pelo pai, né, sendo respeitada pelo pai, honrada. Quando essa menina sai, cresce, e ela começa a namorar, e o carinha grita com ela, bate a porta, ela fala assim, tchau, obrigada, peguei minha bolsinha, tchau. Foi bom aqui, mas você não é pra mim. Ela vai ter recursos para ela saber o que ela merece, o que ela não merece. Mas situações onde faltou uma figura, onde faltou um ambiente seguro, onde o pai não estava presente, a mãe teve que assumir o lugar do pai. E eu não estou julgando as mulheres, eu estou dizendo o seguinte, o homem não fez o papel dele. A mulher teve que sustentar a casa, que foi o caso da minha mãe. A mulher teve que assumir o controle. A mulher teve que ir para a luta. A mulher teve que matar um leão por dia. Ela teve que assumir o lugar do homem. Ela entrou numa polaridade mais masculina, mais seca, mais dura, mais rígida. Aí eu pergunto, a mulher foi pro lugar do homem, quem foi que fez o lugar da mulher? Quem ficou no lugar da mulher? E o que está acontecendo hoje? Quem fica no lugar da mulher são as babás, são as professoras das creches, são as avós, né, as tias, todas e outras pessoas. E essa relação vai ter impacto no desenvolvimento cerebral e emocional dessa criança. Tá? Então a gente não está aqui julgando quem está certo e quem está errado. Eu estou dizendo, tem impacto. E a gente precisa olhar não o que aconteceu no passado, é o que está acontecendo hoje. Qual é o impacto? Então, qual foi o impacto na sua vida, Wendy? Eu cresci com 6 anos de idade, eu tinha que... minha mãe saía cedo, às 5 horas da manhã, para fazer faxina, para sustentar a casa, para vender coisas. Eu tinha um irmão mais velho com câncer, que era o coitadinho, né, que não pode fazer nada, não pode evitar, não pode se estressar. E o irmão mais novo, 1 ano mais novo que eu,
que eu tinha que limpar a bunda dele, eu tinha que esquentar a comida. Com 6 anos de idade, eu subia num banquinho e ligava o fogão para esquentar comida para os meus irmãos. Eu tinha que ir para a escola, né? Até com 6 anos ainda tinha um tio que me levava, às vezes minha mãe me levava para a escola, mas depois, com 7 anos de idade, eu já ia para a escola sozinha, descia o morrão, subia o morrão, subia a escada. Depois eu comecei a levar meu irmão para a escola, voltar da irmã para a escola, era responsável. Ou seja, eu precisei ser muito forte muito cedo. Eu precisei ser adulta muito cedo. Eu precisei ter um cérebro criado para ser forte, para estar no controle. Se eu chorasse ali, não tinha quem me acolhesse, porque eu estava sozinha. Né? Eu ficava no meio. O filho do meio é sempre assim, né? O irmão mais velho bate na gente, mas a gente pode bater porque ele é mais velho, né? O irmão de baixo bate na gente, a gente tem que, não, mas tadinho, você é mais velho, você tem que entender ele. Então o filho do meio fica ali, ó, levando paulada de cima e de baixo, e ele tem que se calar, e ele tem que equilibrar os pratos. E eu era essa pessoa. Um sistema de distanciamento emocional. Um sistema, né, cerebral onde não tem conexão, onde não tem acolhimento, onde não tem, onde não posso dar problema, onde tenho que ser a boa filha, onde tenho que tirar boas notas, porque se eu tirar nota ruim não tem quem sente comigo, estude comigo. Então eu tô falando das minhas vivências, das minhas experiências, e eu tive que aprender a lidar com isso para que eu pudesse amadurecer e adquirir recursos faltantes. Então, o impacto que a gente vivencia da qualidade do apego vai impactar diretamente a qualidade dos seus relacionamentos. E vai afetar diretamente a forma como você trabalha, como você ganha dinheiro, como você interage com equipes, com times. Então, todos os problemas de saúde física, eles estão relacionados com questões emocionais, conflitos emocionais relacionados ao relacionamento e ao dinheiro, ao trabalho. Mas consegue perceber que todo trabalho é por pessoas, para pessoas e com pessoas? Então, até mesmo a sua capacidade de ganhar dinheiro, de se sentir realizada profissionalmente, depende disso que eu tô falando? A raiz de tudo é isso. Todos os traumas de desenvolvimento são traumas de relacionamento. Impactam sua capacidade de se conectar com um parceiro, de conectar com colegas de trabalho, se conectar com amizades, se conectar com familiares, se conectar com a sogra. Então, o tempo todo, as pessoas à nossa frente são nossos espelhos. Elas não são os nossos problemas. Não existem pessoas problemáticas. Existem pessoas que são mensageiras, ou de Deus ou de Satanás, para revelar os recursos que nós precisamos desenvolver dentro da gente para a gente sair dos nossos desertos. Se você está em problemas bumerangues que te dão derrapadas o tempo todo, é porque você ainda não teve coragem para olhar para essa dor. E essa dor sempre vão ser dores de relacionamento. Sejam relacionamentos de agora, sejam relacionamentos do passado. Mas o relacionamento de agora, ele é um resultado dessas experiências, vivências, aprendizados dos primeiros vínculos que a gente teve. Por isso que eu falo, quais os pais que nós tivemos? Quais são os adultos, qual é o adulto que nós somos? Ah, Wendy, mas eu tive pais muito amorosos, pais muito presentes. Não é sobre isso. Porque toda criança, todo ser humano vai passar por situações de insegurança, de estresse, de sobrecarga. Então, o que eu tô dizendo é que a capacidade de criar vínculos, o problema não é a experiência ruim que você vivenciou. O problema não é um assalto, o problema não é um acidente, o problema não é ter passado fome na infância, o problema não é ter sido, por exemplo, adotado. Não é esse o problema. O problema é se você, dentro de você, foi regulado emocionalmente ou não. E aí a gente entra em autorregulação. Autorregulação, que a Bíblia diz, é de domínio próprio. Domínio próprio. Autorregulação. Eu consigo perceber situações que me hiperexcitam e nessa hora eu consigo parar. Cognição, ou seja, 24, você já tem 24 anos, aí já dá pra cobrar cognição de você.
Cognição, emoção, ação, volta. Decisões. Eu vi aqui, eu tô muito depressiva, tô muito doente, meu processo não tem fim, tá, não sei o que. Ou seja, não tô aqui pra te julgar, não tô aqui pra te diminuir, não é sobre isso. Eu tô dizendo o seguinte, por que que você se diminui? Por que que você se encolhe? Por que que você aceita ficar nessa posição? Por quê? E eu vou te responder. Porque faltou quem fizesse. Vai, levanta, bora. Acorda, olha o que você tem de bom. Você aceita, você é amada, você é capaz, você merece. Falta o quê? Hiperexcitar. Se uma pessoa tá lá embaixo caidinha, eu não tenho que passar a mão na cabeça dela, tadinha de você. Não, eu tenho que te hiperexcitar. Porque senão você colapsa. Eu passei por um processo de burnout, de depressão, burnout, esgotamento. Primeiro eu tava uma ansiedade absurda, síndrome do pânico. Chegou uma hora que eu sustentei isso por uns 2 anos. Mas cheguei no esgotamento físico, emocional, que eu caí. E eu paralisei. E nesse momento foi que eu pedi ajuda, que eu fui buscar terapia, que eu passei por várias terapias, e mais faziam carinho na minha cabeça. Tadinha de você, o seu trabalho faz, não é justo, e não sei o que, tadinha. E eu só fui encolhendo. Chegou uma hora que eu falei assim, peraí. Eu tô perdendo meu tempo, perdendo meu dinheiro, e eu tô me sentindo cada dia pior, eu tô me encolhendo mais, eu tô me sentindo ainda mais coitada. Não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu parei de olhar para esse sistema, porque muitas vezes os sistemas terapêuticos atuais, eles são sistemas de dependência e codependência. Ou seja, eu preciso me sentir forte. E aí eu me conecto com um monte de gente fraca. Porque aí eu me sinto grande, você é pequena e eu faço carinho na sua cabeça. E aí eu viro sua amiga. E aí você me dá um dinheirinho hoje, você me dá um dinheirinho amanhã, você uma semana que vem, você fica 10 anos comigo e eu sou a sua salvadora. E eu me sinto super bem. Porque eu não posso te soltar, porque o dia que eu te soltar, eu vou me sentir insegura. Eu preciso de alguém pequeno para estar do meu lado. Sistema de dependência e codependência. Não, isso não é terapia, é para ser eficaz. Terapia tem que trazer resultado. Então, se você tá ali, eu tenho que te excitar, eu tenho que te dar desafios, eu tenho que fazer você levantar. Você tá voando, tá ali, com 220, tá voando, mas tá entrando numa zona de perigo. Então voar é importante, ter sonhos, realizar é importante, mas se você tá indo parecendo um trator, moendo carne, destruindo seus filhos, destruindo sua família, tendo sucesso profissional, mas se perdendo de si, da sua essência, tem que te puxar, volta aqui. Então é preciso autorregulação. A gente não consegue sozinho. A autorregulação dentro, ela só é possível quando eu adquiro esse recurso de fora. Eu preciso criar circuitos cerebrais, neurais, gerar esse aprendizado que eu ainda não tenho, para que depois aquilo introjete dentro de mim. E uma criança, para ela criar esses sistemas de segurança, ela precisa de consistência. Ela precisa de consistência, ela precisa de repetição, ela precisa de ambiente seguro, constante. Não adianta de segunda a sexta a criança tá ali exposta em situações de vulnerabilidade, de insegurança, de medo. Aí sábado e domingo eu levo ela pro shopping e eu levo ela para tomar sorvete, eu falo que ela é linda. Ajuda, mas resolve? Não. Porque ela precisa de consistência, ela precisa de um ambiente seguro, de forma consistente, repetitivo, para que o cérebro dela, um dia ou outro, que acontece uma coisa, ela tenha referências de consistência. Ela precisa de previsibilidade. Ou seja, a gente precisa de rotina. A gente precisa de limites, a gente precisa de adultos que coloquem limites, a gente precisa de pais que falem com a gente, sejam duros com a gente. É hora de dormir, é hora de acordar, é hora de comer, é hora de tomar banho, é hora de escovar o dente, é hora de estudar. Primeiro, mais importante, limite de tela. Pode usar a tela? Pode. Pode brincar? Pode, mas com limites.
tem idade, cada idade tem um referencial de quantas horas de sono tem que ter por noite, cada idade tem um referencial de quantas horas de tela pode ter por dia. Ai, Wendy, mas se eu tirar a tela dele, ele vai ficar no tédio. O tédio é criatividade. Não ter nada para fazer faz o seu cérebro criar coisas novas, incríveis. Quantos de nós crescemos sem tela, sem ambientes? Eu lembro que minha mãe saía, eu ficava em casa, trancada no quarto, com medo dos meus irmãos me baterem. Eu me trancava dentro de casa, eu pegava um monte de caixa de sapato, eu pegava os cremes da minha mãe, os batons, e começava a fazer experiências. Ou eu ia pro quintal, pegava plantinha, colocava, começava a amassar e fazia, fingia que era suquinho, pegava tampinha de garrafa, potinho, e fingia que fazia que eu tava fazendo comida e passava horas ali brincando. Então, o ócio é criativo, só que a gente perdeu isso. A gente está numa cultura onde a gente sente culpa. A gente sente culpa por trabalhar, a gente sente culpa por estar longe dos nossos filhos, a gente sente culpa por não dar para eles a infância que a gente teve, por exemplo, de ter amigos, de poder brincar na rua, e a gente sente culpa disso, e a gente quer amenizar isso dando coisas, dando presentes, dando uma boa escola, dando dinheiro, dando presentes caros. Só que isso é uma negligência pelo excesso. O que crianças precisam? Vou falar 4 coisas. Crianças precisam, primeiro, de acolhimento, de colo. E o acolhimento é pele a pele. Elas precisam de tato, de conexão. Eu não tive isso, né? Minha mãe, eu nasci, minha mãe estava com meu irmão com câncer no hospital. E ela tinha que me deixava com a minha avó, deixava com a minha X e ficava em Volta Redonda, Rio, cuidando do meu irmão com câncer. E aí, quando eu tinha 3 meses de idade, minha mãe descobriu que eu estava grávida e me tirou do peito, né? E aí, mamadeira, então, isso são traumas de desenvolvimento. Eu não tô acusando minha mãe, tô falando que foi o que aconteceu, foi a realidade. Só que faltaram recursos de colo, de acolhimento, de segurança, né? Pele a pele, pele a pele. Então, amamentar não é só uma questão de nutrir a barriga, encher a barriga, é encher a alma, né? Minha mãe, com essa postura mais rígida, mais precisava ser guerreira, precisava botar comida na casa, precisou ser muito forte, faltou doçura, faltou colo, faltou acolhimento, né? Então, aí entra a segunda situação, acolhimento, pele a pele. O sistema nervoso com a pele, ele se sente seguro, ele tem essa conotação de autorregular, né? Uma criança tá chorando, você pega ela, abraça ela, o coraçãozinho dela começa a liberar hormônios, neurotransmissores que ela começa a acolher, né? A ocitocina, que é o hormônio do carinho, quando você pega a criança, não é só o leite, mas é a ocitocina, é o carinho. Hoje, por exemplo, você vê uma pessoa que perde alguém que está num luto, a pessoa está chorando, né? Eu vejo muito, trabalho com muitas pessoas, vejo muitas pessoas em situações de luto, de perda, de situações, doenças, situações já fora de possibilidade terapêutica, pacientes terminais. Então ali, o que eu posso fazer para ela? Ela tá chorando. Ai, desculpa, para de se desculpar, chora. O choro, ele vai pôr pra fora essa carga de estresse, uma forma de esvaziar esse copo. E vem cá, me dá um abraço. Você quer um abraço? Aquelas mulheres duras, rígidas, vem cá, me dá um abraço, vamos nos abraçar. Um abraço de 40 segundos libera uma carga de ocitocina, de carinho, gera autorregulação, equilibra os batimentos cardíacos, reequilibra a respiração. Nós precisamos de um outro ser humano para entrarmos em sintonia. Às vezes, Wendy, mas você tá aí, eu tô aqui. Às vezes um olhar, às vezes ser escutado, ser ouvido, te reconecta. Cria em você novas sinapses. Alguém me escutou, alguém me ouviu. Quantas pessoas estão aqui, eu começo a atender e a pessoa tá com aquele negócio agarrado, aquele bolo travando assim, o que foi? Põe a mão na boca. Eu falo assim, o que você tem para falar e nunca falou para ninguém? A pessoa desaba na minha frente e conta coisas que ela nunca contou para ninguém. E ela fala assim, nossa, eu tava com tanta vergonha, tanto medo, tanta insegurança, e agora que eu falei, parece que caiu quilos e quilos das minhas costas de pesos.
Por quê? Aquela carga residual de estresse que tá ali, ó, enraizada, você tá soltando, você tá liberando, porque tá entrando o processo de sintonia. A gente precisa de uma sintonia, de um cuidador com a gente, com o nosso eu adulto ou com o nosso eu criança, para que a gente sintonize, que a gente se regule. E a gente só faz isso de forma social, com outro ser humano. Por isso que Deus diz, não é bom que um homem esteja só. Mas ele não estava só. Todos os dias Deus descia no jardim para conversar com o homem. Tinha um... Mas não, gente, sou eu e Deus. Nos problemas só eu e Deus. Só Deus sabe. Eu sei que Deus sabe. Só que ele criou outros seres humanos pra gente ter conexão, pra gente ter sintonia, pra gente se autorregular. Ele, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Crescer e multiplicar, e enche a terra, tenham filhos, tenham irmãos, se conecte, se socialize. E você tá aí, vivendo numa vida como uma ilha cercada de gente. Por quê? Aprendeu que tem que ficar sozinha, aprendeu que não pode confiar, aprendeu que se tem um problema, você não pode expor, não pode ser vulnerável. Só que isso são conflitos que estão te impedindo de viver a vida que Deus te fez para ser. Te impedindo de ter melhores relacionamentos, te impedindo de ganhar mais dinheiro, te impedindo de ajudar pessoas. Porque você se fecha no seu mundo dentro de uma concha. Fica dentro do casulo e nunca vira borboleta. Então essa sintonia, a gente precisa de acolhimento. Se você não teve lá, você tem que buscar agora. Você precisa de aceitação. Aceitação é não ser julgado. A criança, ela precisa que alguém olhe para ela e quando ela vem a emoção, que não existe emoção ruim ou boa, ela quer chorar, ela precisa chorar e alguém olhar, eu te entendo. Essa sensação é tristeza. Eu sei que você tá triste. A criança vem com aquela fúria, fica vermelha e soca. Cala a boca! Cala a boca, fica quieto. A gente tem casos, né? Por exemplo, de um menino que ele tinha seus 8 anos de idade e ele teve um ímpeto de raiva. E ele, pai, não sei o que, o pai, policial, virou pro filho assim, olhou pra cara dele e falou assim, cala sua boca, porque antes de você crescer eu te quebro inteiro, menino. Eu vou te quebrar inteiro. Aquele menino travou. E os anos foram passando, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 15 anos. O menino agindo como uma criança de 8 anos. Leva para psicólogo, leva para isso, não, tá tudo normal. Aí leva para neurologista, não, mas seu filho tem algum retardo, que não dá para ver em exames, mas ele tem algum retardo mental, e não sei o quê. E eles temente a Deus, orando a Deus e tal, e anos orando a Deus, anos pedindo a Deus, Deus, não sei o quê, não sei o quê, e agora, Deus, e agora, Deus? Ó, Deus, muda meu filho, muda meu filho. Deus, ele vai revelar o que é impossível, o possível a gente tem que fazer. Até que um dia, menino vai pra médico, vai pra isso, vai pra fono, vai pra tudo quanto lugar, o menino se cansou. Aí um dia o pai passando no corredor, o menino falou assim, pai, eu tenho medo de você. O pai, o quê? O pai chegou no quarto, o que você falou, filho? Pai, eu tenho medo de você. Lembra aquela vez que eu senti raiva do Senhor? E o Senhor apontou o dedo pra mim e falou que antes de eu crescer, o Senhor ia me quebrar todo. Pai, eu tenho medo de crescer e o Senhor me quebrar. Aquele momento, a consciência, aquela percepção daquele recurso que ele poderia ser aceito pelo pai, que sentir raiva é algo humano. Se você sente raiva é humano, é normal. O que não é normal? Usar a raiva para destruir. Então, você precisa se sentir aceita. Você precisa aceitar que você sente raiva. Aceitar que você sente medo. Aceitar que você sente tristeza. Aceitar que você olha para sua mãe e você ama, mas ao mesmo tempo você sente raiva e você não entende por quê. São conflitos. Enquanto esses conflitos, eles não forem aceitos por você, dentro de você, reconectados, reintegrados dentro de você,
você vai sempre esperar a aceitação dos outros. E você vai negar a aceitação que Deus já te aceita. E viu Deus que era muito bom. Deus já te aceita. Deus já amava aquele pai, já amava aquele filho, mas eles precisavam conversar, eles precisavam se perdoar, eles precisavam exercer o primeiro mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não consigo amar o meu próximo que eu vejo, como que eu vou amar um Deus que eu não vejo? E aí a gente põe tudo culpa em Deus, fica esperando que Deus venha na terra para me ensinar a amar o meu próximo, sendo que ele já me ensina isso todos os dias. Que eu ensino, que eu preciso aprender a amar o meu filho, escutar o meu filho. Então não vou me regular, eu não vou aprender. A esse pai que aprendeu que educação boa é educação violenta, porque os pais dele fizeram isso com ele, que os avós fizeram, e a gente não está aqui para culpabilizar, somos vítimas de outras vítimas. Até quando esse ciclo de repetição, ele sabe que é disfuncional? Ele vai repetir, vai achar normal e vai pôr a culpa em Deus? Não. Você precisa adquirir consciência, sabedoria. Salomão, ele tinha consciência que o pai errou. O pai falou com ele, tinha consciência dos avós. Mas ele não adquiriu consciência. Ele entrou numa fase de anestesia. Ele começou a achar que aquilo era normal. Esse que é o problema do deserto. Você está no deserto e acha que aquilo é normal. Você está vivendo aqueles problemas e acha que é normal. Você é violento, grita com seus filhos e você acha que é normal. Não é normal. Não é normal. E Deus não vai aparecer na sua frente e vai falar com você, sendo que isso já está explícito. Você precisa aprender a pedir ajuda, regular em você o que faltou com seus pais, com seus avós, com seus bisavós, para não sangrar em cima dos seus filhos. Então, eu preciso me aceitar. Eu me via nessa situação. Eu me via como uma mãe dura, rígida, que só trabalhava 12 horas por dia e estava abandonando meu filho e achava normal. Ah, mas ele tá chorando, tá com saudade. Compra uma mamadeira pra ele. Compra um brinquedo pra ele. Ele tem tudo. Eu não enxergava aquilo que me faltava. Por isso eu não conseguia dar pro meu filho. Se você quer levar seu filho pro sucesso, se você quer ajudar o seu filho, primeiro você se ajude. Primeiro você se cura. Primeiro você adquire acolhimento, aceitação. Wendy, depois sensibilidade. Sensibilidade é dar sentido à sua experiência. É você sentir que a sua experiência é válida. Sentir que aquela raiva, você dá nome para aquilo. Então a sensibilidade. Eu sei que você está com raiva. Você está com raiva e isso é humano, isso é natural. É natural sentir medo. É natural sentir medo diante de algo novo. É natural a gente querer ficar numa zona de conforto. É natural ter medo de fazer uma transição, de mudar de trabalho. É natural. Agora, qual o recurso que você tem para você vencer o medo? Para você superar esse medo, se preparar, se capacitar, passar por um processo, né, de autodescoberta sobre seus dons, seus talentos. Eu faço isso na mentoria de carreira, onde a gente tem aí 10 encontros mapeando o que você tem de melhor, suas potencialidades, suas escolhas, para você falar assim, nossa, agora sim, eu consigo dar esse passo. E não simplesmente pular de uma ponte, queimar a ponte e ficar lá inseguro. Não é isso. Então, sensibilidade para entender as suas experiências, dar nome para elas e regular. E 4. Então, 4 dimensões da sintonia, cuidador e agente a ser cuidado, seja você adulto ou criança. Acolhimento, aceitação, ou seja, aceitar, perceber, habitar o seu corpo, dar nome para o que você sente, sensibilidade, trazer sentido para essa experiência, conectar o que você sente com a consciência. Quando esse pai se colocou no lugar desse filho, entendeu o medo que ele tinha, que ele não tinha recursos para lutar contra o pai, ele não tinha recursos para lidar com aquela agressividade do pai, o pai pôde abraçar o filho, reconciliar, filho, me perdoa, eu errei. Às vezes a única coisa que um filho precisa que você faça é, filho, me perdoa, eu errei. Eu não posso mudar o passado, mas a gente pode fazer diferente a partir de hoje.
eu vejo você, eu aceito você, eu entendo você. O que você sente tem importância. Eu não posso julgar o que você sente porque eu não sou você, só você sabe o que você sente. Nunca vai estar errado você dizer o que você sente. E a resposta, no tempo e de forma hábil. O que é uma resposta hábil? É o seguinte, eu tô com fome agora. Mãe, eu tô com fome. Adianta, minha mãe, daqui a 5 horas você vai comer. Mãe, pai, eu briguei na escola e eu... Aí, fica quieto, vai pro seu quarto, cala a boca. Daqui a 1 semana a gente conversa. Passou. Quando você for falar daquilo, às vezes a gente não tem aquela resposta hábil no tempo hábil. E aquela experiência, né, na criança entrou de uma forma tão desorganizada no sistema dela, que quando você chega pra falar, já se acomodou com os recursos que ela tinha, do jeito que ela tinha, totalmente disfuncionais. Criou crenças disfuncionais. Quer ver uma coisa? Legendas inadequadas. O que é uma legenda inadequada? Eu tô com uma vontade de chorar, eu choro, e alguém fala assim, cala a boca. Cala a boca. Eu falei assim, cala a boca, chorar é errado. Chorar é fraqueza, chorar incomoda os outros, e eu fiquei com aquela crença. Então eu vou acumulando. E o meu sistema nervoso, aquela energia aqui represada, minha musculatura toda fica travada. O fluxo de energia aqui, ó, é travado. Daqui a pouco a função dessa área, da minha tireoide, da minha garganta, das minhas amígdalas, começa a ser afetada. Infecções de garganta, dor de garganta, resfriados, gripes, né? Aquela sensação travada, daqui a pouco mudou a energia, mudou a função, daqui a pouco muda o formato, cheio de nódulos na tireoide, cheio de problemas de garganta, câncer. Olha isso. Cada parte do corpo onde você não processa esses conflitos emocionais de forma em tempo hábil, toma decisões certas, aprende a dizer não, se posiciona, solta o que é seu, ou assume a sua responsabilidade, se levanta dessa posição de beduína paralisada. Enquanto você não faz isso, você vai acumulando isso em várias partes do seu corpo. Né? Eu, por exemplo, hipotireoidismo, porque eu aprendi a ser forte, não podia chorar. Né? Eu aprendi com a minha mãe que mulher boa é mulher forte, é mulher guerreira, é mulher que vai à frente. E mesmo estando num casamento onde eu me sentia amada pelo meu marido, me sentia bem com ele, mas eu precisava estar sempre em estado de alerta, no controle e fazendo e sem descanso, não podia gerar coisas novas, porque como que eu vou explorar o novo, criar o novo se eu estou em estado de medo e de controle? Tentando sobreviver e não vivendo. E aí o meu útero fez o quê? Miomas. Eu quase morri. Eu vou história para outro dia. Quase morri. Quase que eu tive na gestação, minha segunda gestação aqui. Depois eu vou contar a experiência para vocês. Mas o mioma, ele fechou o meu colo do útero de um jeito em que o tempo foi passando de gestação e eu não tinha dilatação. Não, espera mais um pouco. Até que a médica falou assim, tem alguma coisa estranha. Vamos fazer uma transvaginal. Eu sei que você já tá com 39 semanas, vamos fazer uma transvaginal. Você já tá tendo todos os sinais aqui, mas não tá dilatando. E aí quando ela viu, tinha um mioma fechando meu colo. O mioma que era na parede, meu filho com a cabeça, bateu a cabeça e veio pro colo e fechou. E ali, a gente foi, quando ela me abriu, ela deu um grito, um papel. O meu útero tava fino, igual um papel. Ele tava dilatando por cima, de cima. Ela falou, depois eu conto a experiência pra vocês, que foi sobrenatural. Eu vi a cirurgia 6 anos antes, Deus me mostrou em sonhos. A médica que faria, o lugar que eu faria, e tudo aconteceu conforme Deus me mostrou 6 anos antes. Ela, Wendy, você não sobreviveria mais essa noite. O seu útero dilatou tanto com as contrações que você ia ter uma ruptura uterina, você ia morrer de hemorragia interna, você e o bebê. Não ia dar tempo de chegar no hospital, vocês não iam sobreviver. Então, se eu tô aqui hoje pra você, é porque eu tenho um propósito. E o meu propósito é fazer você entender o seu propósito.
que você não tá aqui por acaso. Mas as nossas dores, elas vão estar aqui, ó, no nosso corpo, somatizadas. Enquanto a gente não processa isso, essa necessidade de controle, essas armaduras, elas vão nos adoecendo, elas vão nos impregnando, elas vão nos machucando. E a gente se afasta da nossa autenticidade, da essência. Deus está falando pra gente, você é amada, você é aceita, você é abençoada. E eu falo assim, não, mas eu não sou, não. Eu não sou amada, não. Ninguém me amou, ninguém... Então, assim, chorai com os que choram. Busca sintonia, busca abrigo, conversa. Não é bom que os homens estejam só. Eu estou com você, mas também você precisa de uma tribo. Por isso que eu tô chamando, vem pra tribo. E aí, existem 4 tipos de apego. Apego seguro, que é eu me sinto cuidada, eu me sinto visto, eu me sinto protegido. Então, se eu me sinto segura, protegida e vista, eu adquiro recursos para explorar, para criar, para desbravar. Eu me sinto importante e eu consigo dar importância para os outros. Se eu me aceito, se eu me valorizo, se eu crio dentro de mim, eu olho para os outros. Você também pode, você consegue, você cria. E o que eu mais vejo hoje são pessoas, são profissionais totalmente incongruentes. Eles querem que você crie, eles querem que você se sinta bem, mas eles estão maus. Não funciona. Por isso que entra numa relação de dependência e codependência. Por isso que acontecem processos intermináveis que nunca acabam. De pessoas doentes querendo curar outros doentes. Não funciona. Tá? Outro tipo de... Então, apego saudável. Tá? Que eu falei, que tem segurança. E uma criança segura, ela vai explorar, ela vai brincar... Ela vai dar gargalhada, ela vai puxar o coleguinha. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Vai fazer amigos. Wendy, quais são os outros apegos inseguros? Existem 3 tipos de apegos inseguros. O apego evitativo, que era o meu tipo de apego, tá? O apego evitativo é aquele apego onde eu me acostumei tanto a ficar sozinha, que pra mim não faz diferença se eu tenho um cuidador do meu lado ou se eu não tenho. Ou se é um cuidador de afeto, né? Um pai, uma mãe. Ou se não tem ninguém. Ou se é um estranho. Não faz diferença. O evitativo. O sistema nervoso daquela criança que buscava, que precisava de cuidado, de colo, de carinho, ele já acostumou. Não preciso. Eu vivo sozinha mesmo, tá bom? Quantas mulheres têm esse tipo de apego? Qual era a minha tendência? Me divorciar. Eu tava fazendo de tudo pra me divorciar. Eu tava fazendo de tudo pro meu marido vazar. Só que ele, por resiliência, por amor, né, por sabedoria, né, ficava assim e, meu Deus, como que ele me aturava. Né? Então, aquela situação onde a gente sempre tá criando situações repetitivas pra gente voltar ao nosso estado original. A vida inteira eu fiquei sozinha, então deixa eu ficar sozinha de novo. A vida inteira eu tive que resolver meus problemas, nunca pude contar com ninguém, então vou criar situações pra eu não depender de ninguém. E aí eu fico, Deus, cadê o meu escolhido? Deus, por que eu não consigo me dar bem no trabalho? Deus, por quê? É Deus ou é você quem precisa adquirir recursos? Será que é Deus que é o culpado de tudo? Ou a gente precisa colocar a luz nessas cativeiras emocionais e se libertar? Tá? Outro tipo de apego é o apego ansioso. O que é o apego ansioso? É aquele apego onde eu quero explorar o ambiente, onde eu quero brincar, mas eu sinto que eu não posso. Eu tô ali, eu quero, mas não posso. Eu tô ali, ó, olho pro meu cuidador, pra pessoa que tá perto de mim. Eu tenho até vontade, desejo de fazer algo novo, mas eu sinto que eu não posso. E aí, quando essa pessoa se afasta de mim, eu fico desesperada. Uma criança, às vezes tem 40 anos, mas tem uma atitude de uma criancinha de 3. Que não pode ficar longe do pai ou da mãe. Que quer explorar, mas não pode. Então é um apego ansioso. Ela tá ali, não sei se eu vou, se eu fico, não sei se eu brinco, não sei se eu exploro, não sei. E quando o cuidador se afasta, ela começa a chorar, nada consegue acalmar ela. Eu vejo muitos casos, muitas mulheres assim, né? Muitas mulheres que se envolvem em relacionamentos
onde o marido trata ela como uma filhinha. Você pode, você não pode, você tem que... Mas eu quero tanto. Não pode. Mas eu quero... Não pode. Mas e se eu for? Eu faço cara feia pra... Consegue entender? O nosso cérebro, ele vai ler, ele é muito perspicaz, ele é muito poderoso para perceber padrões de olhares, de caras, de microexpressões, de tom de voz, de gestos. E nessa hora ativam gatilhos emocionais de segurança ou de insegurança. Então falei da evitação, pessoas evitativas que não criam vínculos, têm um distanciamento emocional. Tem as pessoas que têm esse apego ansioso, quero estar perto, mas também queria me afastar e eu não sei se eu posso. E o pior de todos é o apego desorganizado. É o apego desorientado. O que é esse apego desorientado? É o apego onde a pessoa que traz a segurança, o cuidador que traz a segurança, ela é uma fonte, ao mesmo tempo que é uma fonte de segurança, é uma fonte de medo. É como se a criança nunca pudesse saber o que espera. Da mesma fonte de segurança, de acolhimento, vem medo, vem abusos. Então ela olha, eu amo, mas eu odeio. Eu quero estar perto, mas eu quero fugir. Então ela tem circuitos neurais, conexões cerebrais, onde ela não consegue julgar. Ela perde a capacidade de julgar o que é amor e o que não é amor. Por isso que tantas pessoas, tantas mulheres entram em relações abusivas. Porque é um padrão de inocência. É uma inocência mesmo. Literalmente, elas... Mas assim, você não tá vendo? Não. Mas ele me bate porque ele me ama. Ou seja, a pessoa que eu mais amo me bate. E eu aprendi que que bater é amar. Eu aprendi que, poxa, eu apanhei tanto, e eu me tornei uma pessoa boa, então por amar os meus filhos eu vou bater muito. Mas fulano, olha só, ela é só uma criança. Ela só precisava ser acolhida, ela só precisava ser vista, ela só precisava de alguém que desse nome, desse uma legenda certa pro que ela tá sentindo e ensinasse ela que ao invés de sentir raiva e bater, precisa assim, não, meu filho, quando você estiver com raiva, você fala, transforma a sua raiva em palavras. Mamãe tá terminando, quem tá aqui? Oiê, oi filho, já vou, passei do tempo, né? Entende? O apego desorganizado é essa situação em que você precisa aprender, precisa de recursos para identificar o que é amor, o que é desamor. Oi, amor. Toma água. Entendem isso? Então, diante desses... Onde é possível criar esses recursos faltantes? Wendy, é possível sair dessas situações de disfunção, de recursos faltantes? Como, Wendy, eu faço isso? Processo terapêutico. Não tem como. Isso são cativeiros. Você tá cativa, né? De decretos. Se tornar essas dores, esses padrões, o que você viu, ouviu, sentiu, viraram cativeiros dentro do seu corpo, dentro das suas percepções, dentro das suas emoções. E é preciso que você olhe para si. É preciso que você aprenda a habitar o seu próprio corpo. Você olhe para... Você não fique só na cabeça, só no pensar. Que você conecte pensar e sentir para que você tome decisões, ações diferentes. Né? Se você tá... Você quer um abraço desse, é muito fofo. A titia quer um abraço igual você dá na mamãe. É o tempo todo. Esse aqui é o meu grudinho. É meu oralzinho. Ó, tá vendo, gente? Uma criança que faz gracinha, palhaçada, isso é natural. Que faz pirraça, é normal. São crianças, né? Um dia tá grudando, outro dia tá brigando, faz parte. A diferença é, nós precisamos ter recursos internos
para que a gente dê legenda, para que a gente dê importância, para que a gente regularize essas sensações, para que eles criem mecanismos de autorregulação. Vai lá no papai, vai. Vai lá no papai, mamãe já tá terminando. Certo? E aí, como um processo terapêutico, muitas vezes individual, porque o que você sente, só você sente, o que você... Essa sensação aqui dentro... Meu Deus. Tentando debaixo da mesa. Essa sensação de legenda, você tem que dar legenda. Você precisa aprender. Você precisa identificar. E não somos linhas de produção. Né? Não somos aqui... não é sobre causalidade. Isso causa isso, isso causa isso. Não. Sai dessa armadilha da causalidade e entenda que a gente está falando de fenômenos. Um conjunto de vivências, experiências, crenças, né, sensações que o sistema nervoso está ou hiperexcitado, hiperativado e a gente precisa baixar, ou ele está em impotência, a gente tem que trazer essa potência. Certo? Então, hoje a gente prolongou um pouquinho mais, porque esse assunto é um assunto delicado. E o que eu quero finalizar com você? Corpo, alma e espírito. Corpo é a estrutura, o que eu tô vivendo hoje, o que tá acontecendo na minha vida hoje, físico. O relacionamento que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, a relação que eu tenho aqui, ó, com o mundo físico. Mas existe um outro nível, emoção. Às vezes você tá perdendo tempo, energia, gastando dinheiro, comprando roupas bonitas, querendo comprar viagens caras pra você. Não, eu preciso esparecer, eu preciso me acalmar, vou fazer uma viagem. Ai, mas Wendy, não dá, eu quero cuidar de mim, mas eu não tenho dinheiro. Tudo isso, compulsões, falta de bem-estar, maus relacionamentos, não vão resolver com uma viagem, com roupas, com comida, com mais cursos e mais cursos. Isso vai resolver quando você sair desses cativeiros emocionais. Quando você criar recursos internos para que você não precise comer suas emoções, para que você não precise preencher o vazio da sua alma com bens, com dinheiro, com sucesso profissional, para que você não precise perder tempo e dinheiro se desconectado dos seus filhos, das pessoas que você ama. Então, inteligência emocional vem primeiro do que dinheiro, carreira, do que um bom casamento. Primeiro aqui, ó, você com você. E inteligência espiritual, você com seu Criador. Entendendo que uma coisa é o que as pessoas dizem de você, outra coisa é o que Deus diz. O que Deus diz é um decreto. O que as pessoas dizem é só mesmo expectativas. E você não tem que criar expectativas. Crie gado, mas não crie expectativas. Crie o quê? Uma mente foi firmada no Espírito. Firmada naquilo que Deus disse a você. O que o Espírito Santo diz para você. Acaba aqui, fecha a porta do teu quarto. Dobra o teu joelho, rasga o seu coração com aquele que vai te ouvir. Aquele que diz pra você, você é amada, você é aceita, você é abundante, você é a expressão da minha glória na terra. Você é abençoada, você é próspera, levanta dessa cama. Olha para os dons e talentos que eu te dei e multiplica isso. Para de enterrar seus talentos e exerça o domínio, o governo. E caminhe com pessoas, com uma tribo, pessoas que vão te ensinar a ser sábia, pessoas que vão te ensinar a entender você, pessoas que vão te ouvir, pessoas que vão se regular com você. Eu convido você para vir para a tribo, convido você para estar com a gente nos processos, nas mentorias, onde a gente tem grupo de rainhas, onde a gente faz encontros de anjos, onde a gente pode escutar, acolher umas às outras. Vem com a gente, não fica aí sozinha. Deserto é lugar de tribo, não lugar de autossuficiência. Chega de andar sozinha. Chega de não ter sintonia, de não ter autorregulação. Vem criar isso com a gente. Sinta-se amada, abraçada. Wendy, eu quero conversar um pouco mais com você, eu quero entender melhor como é o seu processo. Me chama no privado, eu vou reservar um horário e a gente vai conversar.
tá? Eu vou falar pra você como que você tá funcionando, o que que tá acontecendo dentro de você e quais são os recursos que você precisa adquirir para você sair desses cativeiros. Porque nas próximas semanas a gente vai fazer 2 semanas só de relacionamento conjugal, tá? Amoroso. Depois nós vamos ter mais 2 semanas só de dons, talentos, carreira, trabalho. Vamos ter uma semana para falar sobre inteligência espiritual, né? Nos negócios, na família, como um pilar, um alicerce para você criar uma família, uma casa, uma carreira na rocha. E a gente vai finalizar, então já estamos aqui na 3ª semana. Muito obrigado, essa aula foi um pouco mais extensa, mas muito obrigada por você ter ficado comigo até agora. Estamos na última semana em que eu vou deixar livre, tá? Essa vai ser a última semana que eu tô colocando lá no Telegram. Então se inscreva logo para você assistir as aulas que você perdeu. E compartilhe essa possibilidade que eu não sei quando, mas daqui a pouco eu vou encerrar essas possibilidades de vocês verem as lives anteriores lá, tá? Então, bora, compartilha, chama mais rainhas para estar com você nessa saída do deserto. Amo a vida de vocês, que o Pai, o Espírito Santo de Deus, o próprio Filho esteja ao seu lado, te guiando, te iluminando, te acalmando. Eu declaro em nome de Jesus que agora os anjos do Senhor estão ao seu lado. Eles estão aí para dar o abraço que você precisa, que às vezes um pai e uma mãe não pode dar. Eles estão aí para trazer luz, para aquietar a sua mente, o seu coração, para trazer luz para esses cativeiros e falar assim: minha filha, você pode mais, você pode muito mais. Filha, você é amada, você é aceita, você é abençoada, você é fecunda. Te fiz para ter muitos filhos, filhos de coração, filhos de alma, filhos biológicos, que seja, projetos que vão nascer através de você, né? Filha, você vai sair desse deserto e você vai transpor esse deserto. Eu não dou desafio grande pra gente pequena. Se eu tô te dando esse desafio é porque você é capaz, você vai conseguir. Mas escuta aquele que tem decreto sobre a sua vida, que é o Pai. É Ele. Antes de você ter um pai, homem, você tem um pai eterno, um pai que te escuta. O seu pai e a sua mãe, eles, se tudo der certo, eles morrem antes de você, mas aquele que vai estar ao seu lado até o último suspiro da sua vida, ele não te abandona. Se firma nisso e olha no espelho com coragem, se desafia, fala assim: eu vou sair desse deserto. Eu vou passar o mar vermelho, isso tudo vai ficar para trás. Eu vou adquirir competências, eu vou me encontrar, eu vou voltar para o meu lugar de honra, esse lugar de segurança, esse lugar de colo, de acolhimento, para que eu possa, assim como a Wendy, aquilo que faltou para ela pode dar para outros. Então hoje, minha mãe estava comigo hoje, e hoje eu tenho uma relação com a minha mãe de muito carinho, de muito abraço, né? A minha mãe que também foi lapidada, foi um processo lindo, né? Hoje eu falo assim: mãe, me dá colo, eu quero carinho. Minha mãe vem, me dá carinho, me dá colo. Gente, é maravilhoso quando você ultrapassa essas barreiras do engano, dessas mentiras da sua alma, quando você sai desses cativeiros.